Olá, pessoal! A partir de agora, nós vamos estudar um pouquinho o que significa o marketing sob cada perspectiva que eu comentei no último vídeo, né? Então, esse é o primeiro de 3 vídeos que nós vamos falar sobre o marketing como troca. Bom, a primeira coisa é entender quem participa dessas trocas. Nós temos de um lado alguém que está ofertando alguma coisa e de outro lado alguém que quer comprar alguma coisa de você, certo? Então lembra que eu comentei que o processo de troca ele pode acontecer em diferentes ambientes, em diferentes mercados e em diferentes situações, né? A gente vai ver depois sobre o objeto de troca que pode ser diferente. Você pode estar, por exemplo, fazendo uma entrevista de emprego. Você está querendo um emprego e a pessoa está querendo contratar alguém, certo? Então você entender qual que é a dinâmica desse contexto e quem que é cada um ali. Então, por exemplo, você vai fazer entrevista, você vai procurar entender aquela empresa, talvez tentar saber quem que vai fazer a entrevista, características, estudar um pouquinho o ambiente, saber código de vestimentas, ou seja, você vai tentar atender, né, as expectativas, as necessidades daquele emprego. Sem contar que você também vai se candidatar sabendo que você tem o currículo, as competências, as habilidades que estão sendo solicitadas para aquela vaga, certo? Da mesma coisa acontece no mercado. Por exemplo, você enquanto consumidor, você tem um perfil, algumas características, você faz parte de um segmento. E as organizações, elas acabam estudando esses segmentos e sabendo como direcionar a comunicação, o produto, para que alcance você, certo? Bom, esse processo, esses dois, então, que eu tenho que entender quem é o meu comprador, o meu consumidor, quem compra, quem consome, como, o que que influencia ele, certo? E eu também tenho aqui o vendedor. E nesse ambiente, por exemplo, se eu pensar no B2B, no consumo organizacional, eu tenho várias outras organizações que são envolvidas. Então, por exemplo, a empresa, um supermercado onde eu compro um produto, tem distribuidores que fornecem para ele, tem fábricas que fornecem, assim como tem outros produtores de matéria-prima que vão fornecer para aquelas fábricas. Então, a gente sempre vai ter essa relação de troca dentro de uma cadeia de suprimento. Bom, no entanto, não adianta eu só identificar uma necessidade e saber que, poxa, tem um potencial de mercado para eu vender algo. Eu tenho que saber se eu tenho capacidade para isso. Então, o marketing ele consiste numa habilidade em você conseguir conciliar as capacidades da empresa com as necessidades do cliente. Isso dentro de um ambiente, né? Um ambiente com vários elementos que estão interferindo. Então, por exemplo, não adianta eu falar o seguinte: olha, eu quero abrir um restaurante e eu descobri que aqui em Curitiba tem um grande potencial para abrir um restaurante temático. Você pega um tema legal, um tema da Disney, não sei, alguma coisa que esteja em alta. No entanto, o investimento necessário eu não tenho, então eu não tenho recurso. Ou eu não tenho conhecimento, eu não tenho know-how para poder investir nisso. Então eu tenho que fazer essa compatibilização daquilo que eu tenho como competência com as necessidades do cliente. Então, eu olhar para o marketing como processo de troca, a primeira coisa é identificar quem participa desse processo e também identificar qual que é. Eu tenho o mercado de consumo, que é o B2C, Business to Consumer, então o consumidor final. Então, todos nós somos consumidores finais de vários produtos e serviços, e nós temos o ambiente de B2B, que é o organizacional. Nós temos ali o marketing industrial que está dentro desse setor. Então, muda bastante os elementos, as características, a oferta, o processo de venda é diferenciado, dependendo de qual que é o mercado. A gente ainda poderia falar no mercado online, né? Então, o mercado online também que tem todo um conjunto de características e é cada vez mais comum que as empresas sejam só online ou tenham uma combinação do offline e do online. Então, é importante que eu entenda as características desse mercado. E quando eu falo em características desse mercado, também setores. Então, por exemplo, eu atuo no setor de automobilístico. Então, eu vou entender esse setor de automobilístico. Eu atuo no setor de educação. Eu vou entender esse mercado, esse setor de atuação. Então, num processo de troca, eu tenho isso. Ambas, né, duas partes atuando dentro de um mercado, cada um com um interesse. Então, e dependendo de cada contexto, eu tenho características diferentes uma da outra. Bom, então no marketing como troca, o que é importante que se defina, que se tenha conhecimento?
quem participa desses processos de troca, qual o mercado, onde que ela acontece e quais serão as interações que terão que ocorrer. Porque, por exemplo, se eu estou num B2B, né, numa empresa, a interação, muitas situações não se dá com uma única pessoa. Há equipes, há pessoas diferentes, com poderes de decisão diferentes. Então, é importante que eu entenda. Então, quem participa desse processo de troca, como que é esse contexto onde ela ocorre e quais são as pessoas que estarão envolvidas. Bom, para eu poder entender melhor esse contexto, é importante que eu saiba o que motiva as pessoas, né, a quererem comprar alguma coisa, o que motiva essas trocas e o que está sendo trocado. Então, vamos lá trabalhar agora com esses conceitos?